Tonilson já é da casa, também dessa plataforma, faz parte da nossa história, né? É um amigo de longas datas e veio nos abençoar nessa noite, amém? Fique à vontade. Que a doce paz do Senhor esteja com todos. Uma honra para nós voltarmos aqui para juntos meditarmos na doce palavra do Senhor. É notório a presença de Deus neste lugar. É muito forte a manifestação do Senhor neste lugar. Eu queria... Cadê o sonoplasta? Tira um pouquinho do agudo que a caixoninha tem um... Aê. Muito bem. Queridos, eu convido-lhes para abrir as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Nós vamos ler uma história conhecida da igreja, conhecida de todos, mas que nos dão lições para a vida. Uma história antiga, mas muito atual. Atos capítulo 3, nós leremos no primeiro versículo até o versículo de número 9. Quem achou, dá um amém bem forte. Então vamos ler o texto. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias o punham à porta do templo, chamada Formosa, para ali pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E voltando e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, dando glória ao nome do Senhor. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Queridos, eu disse que trata-se de uma história bem interessante. É uma história que começa com um enredo negativo e que termina com louvores ao Deus que opera maravilhas. Atos é o livro das manifestações do Espírito Santo. Atos é o livro da história, o único livro histórico do Novo Testamento. Além de ser Atos dos Apóstolos, poderíamos também colocar o título de Atos do Espírito Santo. Haja vista que é o movimento de expansão da igreja debaixo da ousadia da pregação dos apóstolos, que agora, cheio do Espírito Santo, começam a expandir a mensagem da cruz. O livro dos Atos dos Apóstolos é rico nas manifestações do Espírito Santo e também na manifestação de vidas em resposta à mensagem dos apóstolos. O livro de Atos começa com a subida de Cristo aos céus. No primeiro capítulo, Jesus dá as últimas instruções aos seus discípulos, até que, sendo assunto aos céus, o anjo desce e diz: varões galileus,
por que estás olhando para cima? Este que viste subir, há de descer outra vez, a fim de levar-vos para ele mesmo. Consolados por esta palavra, eles se reúnem debaixo da orientação prévia do Senhor. E nos cenáculos eles oram por um período, até que o Espírito Santo desce sobre eles. E ali começa o que nós conhecemos como a igreja. Ali começa o movimento que chegou ao bairro do Embaçaí. Ao passo em que, à medida que eles eram cheios do Espírito, mais impulsionados eles eram a pregar. E em meio a essa pregação se cumpria o que está em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E os sinais seguirão os que creem. Os sinais seguirão os que creem. Em Atos 42, 2 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Sinais e milagres eram realizados pelos apóstolos no meio da igreja, e almas eram acrescentadas ao Senhor. É em meio a esse movimento que Pedro e João, conduzidos pelo Espírito Santo, vão todos os dias ao templo orar. Porque a primeira coisa que o Espírito Santo faz em nós, que somos servos do Senhor, é provocar uma sede dentro da nossa alma, a fim de que voltemos e não consigamos mais viver sem beber desta fonte. E portanto, todos os dias nós nos debruçamos diante desta fonte para alimentar a sede das nossas almas. Pedro e João estão indo à fonte orar. E o texto é enfático em dizer que esse processo se dava todos os dias, num horário específico, às 3 horas da tarde. Haja vista que haviam 2 maneiras de se contar o tempo. A primeira maneira de se contar o tempo naquela época era a hora tradicional, que começava das 18 horas do dia anterior às 18 horas do dia posterior. Era a hora de adoração, era a hora da tradição judaica. Mas no período de Cristo existia outra hora. Naquela época em que Cristo viveu, e os apóstolos, eles começaram a medir o tempo também como uma jornada de trabalho, que começava às 6 da manhã, às 18 horas do mesmo dia. A contagem expressa nesta passagem aqui é a contagem das 6 da manhã até às 18 horas, ou seja, uma contagem que se deu na jornada de trabalho. Portanto, a hora nona do dia, se vocês contarem das 6, vai dar precisamente às 3 horas da tarde, a hora posterior ao sacrifício. Profeticamente, o momento em que Cristo dá o brado na cruz, oferecendo sua carne de uma vez por todas, pelo pecado da humanidade, para que se cumprisse o que escreve Hebreus capítulo de número 9, um sacrifício perfeito deveria ser feito para anular o sacrifício dos cordeiros do Antigo Testamento, a saber, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Pedro e João estão indo ao templo à hora nona, às 3 da tarde, todos os dias. Isso fala de constância. Milagre não é obra do acaso. Milagre é consequência de uma vida de consagração, de devoção. Não existe milagre do acaso. Deus não trabalha com coincidências, Deus trabalha com cristocidência. Todo milagre é precedido de uma busca, todo milagre é precedido de uma intervenção e resposta à busca da parte de Deus. Portanto, a sua busca, já digo nesta noite, não é em vão. O seu Deus está vendo a sua perseverança. Aliás, a marca do crente não é a perfeição, a marca do crente é a perseverança. Olha para o lado e diga para ele assim: continua perseverando, continua insistindo. Deus não só impactará a sua vida, mas impactará a vida daqueles que estão ao teu redor. Tua perseverança não resultará apenas em resposta para você mesmo, mas a tua perseverança impulsionará a ação de Deus para os que estão ao teu redor. Não será em vão. Oh glória! Pedro e João estão indo todos os dias ao templo, a hora nona,
para orar. Só que o texto faz uma pausa no compromisso de Pedro e João com o templo em busca da presença do Senhor, e vai enfatizar a história de uma terceira pessoa. Um terceiro personagem aparece aqui agora. Ele não tem nome, isso é muito grave. Na tradição judaica, o nome fala da identidade. Todas as vezes que Deus ia trabalhar na vida de alguém, Deus ou mudava o nome dele, ou trabalhava a partir do nome dele. Era a forma como Deus trabalhava durante toda a Bíblia Sagrada, porque o nome evidencia a identidade. Então está aqui, nesse momento, tomando o enredo do texto, um homem que não tem identidade, que não tem nome. A Bíblia diz que ele era também trazido todos os dias à porta chamada Formosa, para ali angariar esmolas. A porta chamada Formosa só aparece aqui nesse texto. Em toda a Bíblia Sagrada você não vai ver mais nenhuma evidência da aparição desta porta chamada Formosa, só nesse texto aqui. Alguns estudiosos chegam a dizer que esta porta chamada Formosa era a porta aonde entravam as ofertas, aonde os sacrificantes vinham oferecer ao Senhor o seu melhor, o seu dízimo, as suas ofertas, as primícias. Portanto, o coxo estava estrategicamente no lugar certo. Deus vai falar com você aqui agora. Deus vai falar com alguém que veio adorar o nome dele aqui nessa noite. Qual é a palavra de Deus, pregador? A palavra de Deus é a seguinte: Pedro e João estão indo ao templo com a motivação certa. Pedro e João estão indo ao templo com o objetivo certo, mas o coxo está indo para o lugar certo com a motivação errada. Não adianta estar no lugar certo com a motivação errada. O coxo todos os dias ia para a porta chamada Formosa, mas não ia oferecer, só ia receber. A sua motivação não era adorar, a sua motivação era ser abençoado. Eita Jesus! Olha, eu tenho algumas palavras para dar para você aqui nesta noite, que foi ventilada ao meu coração da parte de Deus. Mas eu tenho certeza que as palavras de Deus, elas são direcionais, porque na verdade a direção é mais importante do que a velocidade. Não adianta você ser veloz e não ter direção. É exatamente por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. Deus está falando com alguém aqui nesta noite, pastor Júnior. Não adianta pressa. Para que pressa? Tenha a direção certa, mantenha a cadência e a perseverança, e o Deus que você serve vai trabalhar ao teu favor. Oh glória! Eu estou tentando seguir aqui na palavra, mas não estou conseguindo. Há uma manifestação da presença aqui maravilhosa. Eu vou deixar fluir, eu vou sair dos meus pontos aqui e vou deixar fluir, porque Deus quer falar com alguém aqui nessa noite. E já está falando. Da mesma forma que Pedro e João iam ao templo orar com a motivação certa, um dia um rei que foi desafiado por 3 exércitos inimigos, em 2 Crônicas, capítulo de número 20, depois de receber a carta de ameaça dos seus inimigos, este rei chamado Josafá entra no templo, se prostra diante do Senhor e diz: Deus, tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, tu és o Deus da promessa. Este povo está aqui porque o Senhor elegeu, e não será agora que o Senhor vai deixar este povo. Faz notório a tua vontade em nosso meio. O rei vai ao templo orar. Eu estou tentando seguir na mensagem, mas Deus está querendo falar com alguém aqui nessa noite. Oh glória! Tenha a motivação certa. Enquanto o rei orava, Deus mandou um profeta chegar para o rei e dizer: ó rei, Deus ouviu a tua oração. Por quê? A tua motivação foi certa. Você veio ao templo com a motivação certa. Você adorou, revogou ao Deus da promessa. E Deus está mandando dizer para você, 2 Crônicas capítulo 20, 17: nesta peleja vós não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Oh, maravilha. Júnior, eu estou tentando andar aqui na mensagem. Eu preparei 3 pontos aqui, mas parece que não vou passar do primeiro.
Oh, Jesus. Deus está querendo falar com alguém aqui em alto e bom som, na simplicidade desta mensagem. Deus está dizendo assim, ó: ei, se preocupa com o que está no seu controle. Para de se preocupar com o que está fora do controle. Enquanto você se preocupar com o que está fora do seu controle, você não vai tomar as ações certas, não vai ter a direção certa. Você vai andar em círculos, você vai andar à deriva, você vai andar até com uma certa velocidade, com uma pressa, humanamente falando, mas não vai ter a direção e nem êxito na vida. Deus está dizendo: para de se preocupar com o que está fora do controle. Preocupe-se com o que está no seu controle. E o que está no meu controle, Deus? Está no teu controle vir ao templo adorar. Está no teu controle dar o melhor de você mesmo numa noite de adoração como essa. Está no teu controle ler a palavra, entender os desígnios de Deus para a tua vida. Está no teu controle dobrar os joelhos, rasgar o coração diante dele e esperar a providência de Deus. Bate no peito e diga: eu vou me preocupar com o que está no meu controle, e o que está fora do controle, eu vou tomar a declaração de Jó 42:2. Pensei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos poderão ser impedidos. Oh, glória! Mas o texto diz que este homem era trazido todos os dias à porta chamada Formosa, ao lugar da entrada para se dar, se entregar, se ofertar, se oferecer. Mas ele ia receber. Cuidado com a sua motivação. Eu sei que hoje não é culto de ensino, não é culto de doutrina, é campanha. Mas existem palavras que salvam pessoas de posturas erradas. E não adianta fazer a campanha do monte, não adianta fazer a campanha dos 7 dias, não adianta fazer a consagração se a motivação estiver errada, se o princípio não estiver sendo estabelecido, se não estiver sendo observado aquilo que Deus determinou e é inegociável. Em nome de Jesus, nessa noite, entre aqui para ofertar, para oferecer, para entregar, para dar o seu melhor, para adorar. Aqui não é lugar de fast food, aqui é lugar de entrega. E aí, quando você entrega, se cumpre o que Jesus disse ao resumir a lei, quando questionado sobre os mandamentos: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas. Na vertical é o que você está fazendo, e ao teu próximo como a ti mesmo, vírgula, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Oh, Jesus, eu preciso seguir. O texto diz que imediatamente vem Pedro e João para fazer aquilo que com rotina eles já faziam. E quando Pedro e João chegam para entrar, passando pela porta chamada Formosa, olha o que diz o versículo, olha aí na tua Bíblia. Versículo de número 3. Versículo de número 2. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias o punham à porta do templo chamada Formosa, para ali esmola pedir aos que entravam. Ele, atenção ao detalhe, ele quem? O coxo, vendo a quem? A Pedro e a João, que iam entrando no templo, e o que ele fez? Pediu-lhes que dessem uma esmola. A segunda lição que nós aprendemos aqui, olha isso, sai daqui com essa palavra nessa noite em nome de Jesus. A segunda lição que nós aprendemos aqui, oh Jesus, é que Deus não quer fazer o que você quer, Deus quer fazer o que você precisa.
que o coxo queria, irmãos? O coxo queria oferta. O coxo queria esmola. Mas Deus não queria dar uma esmola para o coxo, sabe por quê? Porque a esmola não resolvia o problema do coxo. A prova é que o texto diz que todos os dias ele ia, mas nada acontecia de maneira impactante que mudasse a sua realidade. Então Deus não quer fazer o que você quer, Deus quer fazer o que você precisa. Eu não sei se você aqui entrou nesta noite pedindo algo a Deus, e este algo, se não for para louvor ao nome do Senhor, recebe esta palavra nesta noite. Deus não vai fazer o que você quer, Deus vai fazer o que você precisa. Oh Jesus. Pastor Júnior, eu estava pensando em comprar uma moto, locomover mais rápido. E aí andei sondando umas motos, e aí comecei a subir a cilindrada. Tem a 150, mas a 250 é melhor. E aí o vendedor, eu ia numa loja, ia na outra. Não, depois da 250, a 500, essa daí é a sua cara. E aí meu coração acelerou, eu falei, opa, é a 500, né? Só que Deus falou dentro de mim, meu filho, cuidado com o que você quer. Cuidado com o que você está desejando. Eu voltei atrás. Sabe o que me acordou? Uma ambulância passando. Eu falei, meu Deus, o índice de acidentados de moto é altíssimo. Nada contra moto ou quem precise trabalhar com moto. É que naquele momento eu não precisava precisamente de uma moto. Eu já tinha um carro e Deus disse assim, ó, fique tranquilo no trânsito, fica calmo, fica flau, porque eu vou trabalhar na tua vida de outra forma. Eu não vou fazer o que você quer. Cuidado com o que você está pedindo, cuidado com o que você quer. Sabe por quê? Porque se o que você quer é apenas um desejo particular do seu coração, que não louva a Deus, não é do interesse do Senhor realizar. Todas as vezes que o coxo recebia uma esmola, recebia a esmola com a mão e olhava para a esmola, mas quando ele olhava para aquela esmola e olhava para as suas pernas, ele percebia que continuava sendo a mesma pessoa limitada por uma deficiência. Oh Jesus. É exatamente por isso que Deus não vai fazer o que você quer, Deus vai trabalhar no que você precisa. Porque Deus não quer trabalhar com paliativo, Deus quer resolver o problema. Deus quer atacar o ponto central. Oh glória. Você se lembra de quando Jesus está no barco com os discípulos? Marcos capítulo 4, 35, Jesus chama os discípulos para navegarem mar afora durante a noite, que segundo a geografia não era aconselhável aquela navegação, exatamente por conta de alguns fenômenos de ventos que ganhavam força pelo deserto, pelo esfriamento do ar. Estes ventos, eles estavam nas águas do mar durante a noite e criavam movimentos de pequenas ondas. São pequenas ondas para nós hoje, mas para aquela época, para as embarcações pequenas, era altamente perigoso. O texto, a narrativa parte da visão do autor da época, uma tempestade. Só que esse vento que assoprava e agitava as águas do mar, ele vinha do deserto, os alísios do deserto, que sopravam pela oxigenação do ar, esfriando a noite com mais força, se dava pela depressão do mar da Galileia e criava os movimentos. Quando Jesus é chamado pelos discípulos e se levanta no barco, depois dos discípulos perceberem que não tinham a força, a experiência necessária para conduzir a embarcação diante da tempestade, chamando Jesus, Jesus se levanta, vai para a frente do vento, recebe a palavra aí. Olha isso, Júnior. Jesus não diz assim, ó, mar e vento. Jesus diz vento e mar. Você já parou para observar isso? Por que Jesus diz primeiro vento? Porque o que causa o redemoinho, a tempestade, o agitamento das águas é o vento. O Deus que você serve não trabalha com paliativo. O vento vem de longe, vem do deserto, não importa. Quando o seu Deus trabalha, opera,
espera, dá uma palavra, o vento que vem de longe tem que acalmar. Recebe essa palavra aí. Talvez alguém aqui esteja sendo afligido por um problema distante. Deus está falando com você aqui nesta noite. Esse problema distante não é páreo para uma palavra de Jesus. Oh, glória. Olha o que diz o texto. O texto diz assim, ó: e Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Oh, glória. Atenção aos detalhes do texto. O que o texto diz? Pedro e João olharam para ele e disseram para ele: olha para nós. Eita Jesus, rapaz, Deus vai falar com alguém aqui nessa noite de maneira tremenda. Eu fico me perguntando, uma vez que o coxo já pediu a esmola, e agora Pedro e João olhando para o coxo dizendo: olha para nós. Eu fico me perguntando, que parece que um pouco contraditória a situação. Mas aí eu me arremeto à condição de alguém que pede. Alguém que pede tem um olhar baixo. Alguém que está na condição de pedir, geralmente pede com a cabeça baixa, olhando para baixo. Geralmente é assim. A vergonha, a dor, o constrangimento da situação leva a isso. Então quando Pedro diz para ele: olha para nós, Pedro está dizendo: ó, se ele é coxo, ele está no chão. Se ele é coxo, ele está numa posição sentada. E Pedro está em pé com João. Então quando Pedro está dizendo: olha para nós, Pedro está dizendo: olha para cima. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que antes de Jesus fazer o que você precisa, Ele vai mudar a tua postura. Antes dele fazer o que você precisa, e Ele vai fazer, Ele vai mudar a sua maneira de ver a vida. Oh, glória! Ele vai mudar a sua postura, a sua condição, como você está com você mesmo. Abraão, já velho, cheio de promessa, começou a ficar pesaroso. Como é que vai acontecer? Quando vai acontecer? Sara chega para ele: ó, meu velho, nós estamos velhos, não tem como. Aí Abraão está abatidão. Aí Deus fala com Abraão dentro da tenda: Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, conte as estrelas, se é que as pode contar. Abraão olha para o céu e imagina. Isso foi antes de Isaac vir. Porque Deus primeiro queria preparar Abraão, mudar a postura dele. Diga comigo nessa noite: é a minha condição, é a minha postura, e não a minha condição, que define o meu milagre. Oh, Jesus. Para de olhar para baixo. Para de ficar pesado. Para de pensamentos pesarosos. Para de lamentações. Deus quer nesta noite que você levante. Imagina um homem cheio de promessa, de cabeça baixa. Como é que pode Deus pedir para Abraão contar as estrelas e Deus não dá briga com Abraão? Abraão, se é que você pode contar. Aí imagina Abraão contando. Dizem que a olho nu você pode ver até 3.000 estrelas. Mas segundo a ciência existem mais de 3 milhões. 3.000 estrelas dá a ideia de um Deus grande. 3 milhões dá a ideia de um Deus glorioso. Deus está dizendo assim: ó, olha para mim, levanta a cabeça. Aí o salmista, em meio às suas aflições, vai dizer: eu elevo os meus olhos para os montes. Montes significa o quê? Os lugares mais altos, as condições mais altas da terra. Não é de lá que vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Oh, glória! Pastor Júnior, eu estava lembrando aqui, eu não sei quanto tempo a gente tem. O senhor fala do tempo aí, por favor, vai me mostrando o tempo. Eu estava lembrando aqui dos últimos dias de Moisés na terra. Quando Moisés chega com o povo nas regiões de Moabe.
O povo se acampa em Sitim. Moisés sobe no monte, como sempre subiu durante a jornada, para receber a palavra de direção de Deus para o povo. E quando Moisés está em cima do monte, Deus fala assim: Moisés, olha a terra aí, Moisés. Moisés olha as campinas do Jordão. Moisés olha a terra de Canaã. Aí Deus olha para Moisés e diz: Moisés, o que eu falei, Moisés, se cumpriu. É maravilhoso o que eu falei, mas você não vai entrar. Moisés morre sobre o monte. Eu já vi pessoas tratando isso com pesar. Meus irmãos, isso não é pesar nenhum. Isso é uma inversão de valores. Se eu tratar a morte de Moisés como um pesar por ele não ter entrado na terra de Canaã, é porque você não conhece a descrição de Apocalipse da Canaã celestial. Ruas de ouro, muro de cristal, portões de ouro, rio da vida, árvore da vida, sol da justiça. Oh, aleluia. Aí Moisés morre. A notícia se espalha na base do monte, onde estão todos acampados. Um pranto se dá no meio da nação de Israel. Afinal de contas, morreu o maior líder da história até então deste povo. Eita Jesus. Por 30 dias diz o texto que eles choram a morte de Moisés. Josué está no meio do povo. Aliás, antes de morrer, Moisés estendeu as mãos sobre Josué, e Josué recebeu espírito dobrado, foi cheio do Espírito Santo de Deus. Só que quando você vira a página do capítulo 34, o último de Deuteronômio, aonde ocorrem esses fatos, e vai para o primeiro capítulo de Josué, o que você encontra lá? Oh Jesus, vamos ler? Vai ler, vamos lá, vem comigo, vamos ler. Eu gosto de ler na íntegra. Vem, vai. Acha aí, Josué capítulo 1. Olha, Deus vai falar com alguém aqui nessa noite. Eita Jesus, oh glória. Versículo de número 2. Olha o que Deus está dizendo. É Deus que está falando. Moisés, meu servo, é morto. Peraí gente, vocês entenderam? Josué já sabe que Moisés morreu. Capítulo 34, o último de Deuteronômio, narra a história onde Josué chorou com o povo durante 30 dias. Josué já sabia que Moisés estava morto. Mas Deus está dizendo para Josué: Josué, eu estou percebendo uma certa instabilidade. Eu estou percebendo um certo pesar. Eu estou percebendo alguém encurvado, alguém com a cabeça para baixo. Segura aí, Josué, segura aí. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, oh glória. Pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Olha aí Deus agora vai dar uma palavra para levantar ele de uma vez por todas. Versículo de número 3. Todo lugar que pisares a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Deus vai continuar. Olha o que Deus fala no 4. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar do poente do sol, será o vosso termo. Oh glória. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Oh maravilha, oh maravilha. Não te deixarei, nem te desampararei. Oh glória. Deus está animando Josué. Deus está dizendo: Josué, tudo que eu fiz com Moisés, eu abri o mar, abriu. Josué, eu transformei águas amargas em águas doces, transformou. Eu, quando vocês pediram carne, soprei o vento contrário, as codornizes perderam a altitude, vocês comeram carne, comemos.
quando tiveram sede no meio do deserto a ermo, eu fiz brotar água da rocha. Moisés estava na frente, eu era com ele, agora eu sou contigo. Aí olha só o que Deus vai pedir de Josué. Eita Jesus, olha o que Deus vai pedir assim, ó: esforça-te, 6, e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para que teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Deus está dizendo assim: Josué, a promessa está de pé, se levanta, se prepara, dobra o ânimo, muda o semblante, vai, se motiva, porque ninguém vai se suster diante de ti, porque eu estarei contigo como fui com Moisés. Resposta de Josué, vai para o 3, versículo 1, levantou-se. Aí está o segredo. Até agora Deus falou. Mas no 3, olha o que Josué faz. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim. Diga comigo assim: Josué é como eu aqui nessa noite. Deus está falando de promessa, mas está esperando uma reação. Oh, aleluia. Eu preciso dizer uma coisa muito séria aqui nesta noite. Eu preciso dizer algo para você aqui. Uma coisa é Deus falar das promessas que Ele tem ao teu respeito, outra coisa é a tua postura em resposta à palavra de Deus. Deus está dizendo: uma parte do mistério, uma parte da promessa é minha, a outra parte é responsabilidade sua. Levanta a cabeça. Vamos voltar para o coxo. Vamos voltar para o coxo. Estou terminando. Vocês aguentam mais uns 2 minutos? Aguentam? Oh Jesus. Repete comigo nessa noite: antes de Deus abrir a porta, resolver o problema do sentimento, tratar o que precisa ser curado, dar aquele pedido que eu tanto tenho almejado, Deus quer mudar aqui. Porque a sua resposta diante de Deus, com a sua postura, vai fazer com que o milagre aconteça. Eu tenho que dizer alguma coisa aqui muito séria. Tudo começa em você e termina em você. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo que Deus não trabalha com terceirização de responsabilidades. Não adianta você culpar a terceiros, também não adianta você responsabilizar a terceiros. Quando Deus chama Adão lá no Éden, Deus diz assim: Adão, onde é que você está? Adão já chega dizendo: foi a mulher. Deus não quer saber de terceirização de responsabilidade. Tudo começa em você, tudo termina em você. Tanto que é bom quanto que é ruim. Mas se você entender nesta noite que você tem que se levantar, que o milagre depende única e exclusivamente da sua postura diante de Deus, sabe o que vai acontecer? As portas vão se abrir. Deus vai corresponder com a sua promessa. A promessa vai te alcançar. Oh glória. Aí deixa eu terminar. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. O outro aprendizado que a gente aprende aqui é que a gente só dá o que a gente tem. O que é que você tem dado? O que é que você tem oferecido? Jesus disse para a mulher samaritana: aquele que bebe da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Jesus estava fazendo uma metáfora da vida da mulher samaritana, que era uma vida seca, com a fonte de Jacó, local para onde ela estava indo tirar água. A fonte de Jacó é uma fonte que foi cavada no meio do deserto,
que matava a sede de 300 animais, os seus pastores, e a veia de água não parava de minar. Era uma bênção no meio do deserto. Jesus estava dizendo: mulher, quem bebe da água que eu lhe der, no seu interior será igual à fonte de Jacó. Pode estar no meio do deserto, mas tem água para dar, tem água para dar, tem água para dar. Olha para cá, quem disse que você precisa ter para dar? Coisas. Quem disse que você precisa de ter resultados na terra para poder ser uma pessoa abençoada, para poder ser uma pessoa diferente, para poder ser uma pessoa positiva? Deus está dizendo: a fonte é você. Você pode estar no deserto, mas você vai jorrar água. Oh glória! Olha, coxo, nós não temos o que você quer, mas nós temos o que você precisa. Oh glória! Aleluia. Você sabe por que Jesus veio aqui nesta noite? Você sabe por que Jesus está neste ambiente? Porque você veio. É você que é a causa do Senhor estar aqui. Quer ver a prova? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e morada do Espírito Santo? Igreja somos todos nós. A ideia de igreja não é essa, mas a de templo, que conduz à presença, está na individualidade. Então, se você é o templo que conduz à presença, olha o que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, para que anuncieis as obras daquele que vos tirou das trevas para a sua gloriosa luz. O texto está me chamando de sacerdote, mas Paulo também está me chamando de templo. Se eu sou o templo e sou também o sacerdote, então eu cumpro o ritual do Antigo Testamento em mim. Então, quando eu fecho os meus olhos, levanto as minhas mãos e ministro na minha própria vida, a presença de Deus se manifesta sem nenhum impedimento. Você é a causa da presença. Oh glória. Aí Pedro diz: olha, eu tenho o que você precisa. Oh maravilha. Em nome de Jesus. De quem é o nome? Pedro está dizendo assim, ó, na responsabilidade de Jesus. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Agora, você já parou para pensar que mediante esta palavra de Pedro, você já parou para pensar que existe uma diferença entre este versículo e o próximo? Sabe o que acontece neste versículo aqui? Nada. Pode olhar. Pedro diz: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Não acontece nada. É no versículo seguinte, aqui tem uma grande lição para nós aqui nesta noite. É no versículo seguinte que nós vamos entender. Olha o que Pedro faz. E tomando-o pela mão. Alguém tem que entrar debaixo do processo. Alguém tem que tomar a atitude. Alguém tem que tomar a dianteira. Quando Pedro fala com ele pela primeira vez, Pedro diz assim: olha para nós, os dois, Pedro e João. Mas lá na frente, quando Pedro diz assim: nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso te damos. No versículo seguinte diz assim, ó: e quem? Pedro, tomando-o pela mão, o levantou, e os seus pés e artélios se firmaram. Sabe o que essa palavra quer dizer? É que Deus está dizendo assim para você aqui nesta noite: a causa do milagre está em você. Só basta você tomar a postura, entrar na brecha, dizer: é comigo, é eu que vou fazer, é eu que vou tomar a dianteira. A partir de agora eu sou o causador do milagre. Pedro está dizendo assim, ó: eu assumo a responsabilidade. Era para quê? Sabe o que era para ter acontecido, pastor Júnior? Era para o coxo ter dado um salto logo diante da palavra de Pedro. Mas parece que o coxo não teve fé suficiente. Aí Pedro diz assim: peraí,
eu vou entrar aqui no processo, eu vou assumir a responsabilidade do milagre. Repete comigo: eu vou assumir a responsabilidade do milagre. Diga: eu vou assumir a responsabilidade que provocará a mudança. Quando Deus criou Adão, Deus disse assim: domina Adão. Sabe o que Deus estava dizendo? Assuma o controle. Eu vejo Deus com as mãos estendidas querendo operar, mas eu vejo pessoas descontroladas, sem equilíbrio, e Deus está dizendo: equilibre-se, assuma o controle. E entenda que a sua postura será decisiva no que Deus vai fazer na tua vida. Assuma o controle, puxa a rédea. Pastor Júnior, olha, eu saí todo fora da mensagem nessa noite que eu preparei. Eu estou na mensagem que Deus está querendo falar. Quando Moisés está com o povo às margens do Mar Vermelho, recebe mais essa para terminar. Que Moisés percebe juntamente com o povo que Faraó vem com o seu exército enfurecido para atropelar o povo em pleno deserto. E Moisés é conduzido para um estreito entre montanhas chamado Pi-Hairote, estreito entre montanhas, à margem do Mar Vermelho. Não tem para onde fugir. O povo olha para Moisés e diz assim: Moisés, tu nos trouxe aqui para morrermos? Moisés volta-se para Deus e diz: Deus! Aí Deus vai dar aquelas respostas contraditórias, dá aquelas respostas paradoxais. Por que clamas a mim, Moisés? Por que eu estou clamando? Eu estou clamando porque a gente está no mato sem cachorro. O negócio está feio aqui embaixo. Aí Deus dá a palavra rema, a palavra de direção. Diga ao povo, Moisés, que é simples. Diga ao povo que marche. Não, você sabe o que era o mais lógico ali, pastor Júnior? Era Deus dizer assim: Moisés, diga ao povo para alongar e nadar. Mas Deus não usa o verbo nadar, Deus usa o verbo marchar. Por quê? Porque só se marcha com os pés no chão. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Coloca os pés no chão. O seu Deus ainda está no controle da coisa. Seu Deus ainda está no controle da situação. O nome dele é Alfa e Ômega. Tudo está debaixo do controle dele. Coloca os pés no chão e adora nesta noite. O teu Deus vai entrar em ação ao teu respeito. O controle é dele, a palavra é dele, a saída é dele, a solução é dele. É ele que vai operar. Pedro assume a responsabilidade, levanta o homem. A fé de Pedro foi tão grande que os pés do homem se firmou. E aquele que até hoje só tinha ido até a porta formosa, entrou dentro do templo saltando e dando glória ao nome do Senhor. Porque o Deus que você serve não quer trabalhar no paliativo, nos detalhezinhos. Deus quer trabalhar na solução, na raiz do problema. E é isso que Ele vai fazer na sua vida. O homem entrou dando glória ao nome do Senhor. Deixa eu terminar esta palavra, Júnior, porque eu lembrei agora aqui de Atos 4. Olha o que diz Atos 4. Acompanha aí, pelo amor de Deus, vai. Acompanha aí, acompanha aí. Irmãos, hoje eu preguei totalmente diferente, mas é assim mesmo. Quando Deus quer falar é desse jeito, não tem jeito. Você quer puxar para cá, puxar para lá, Ele não deixa, porque Ele quer dizer o que Ele quer dizer ao teu coração aqui nesta noite. A palavra é uma palavra direcional, que uma vez atendida, compreendida, te levará ao posicionamento que te colocará na porta do milagre. Capítulo de número 4, versículo de número 5. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais e os anciãos e os escribas,
e Anás, e o sumo sacerdote Caifás, e João e Alexandre. Esse João aqui é outro João, tá bom? E todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os, atenção, no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isso? Eles pegaram a Pedro e João no dia seguinte, levaram para o meio da reunião deles e começaram a indagar: com que autoridade, com que poder, e no nome de quem realizastes isto? Olha a resposta de Pedro. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, será conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Aí Pedro continua: porque Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por pedra de esquina ou pedra de cabeça. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Vou terminar. Versículo 15. Vai para o 15. Estou terminando. Vai para o 13, perdão. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Vai para o 14. E, vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Isso aqui vai acontecer na vida de pessoas aqui nesta noite. Pessoas que eram indeferidas, pessoas que eram questionadas, pessoas que até hoje, familiares, amigos, pessoas que estão sobre você em autoridade, ele dizia: para que esse negócio de igreja? Para que tanto negócio de culto? Para que tanto negócio de campanha? Sabe o que eles vão dizer? Olha aí o que ele vai dizer, ó. Todavia, vai para o 15, mandando-os sair fora do conselho, conferiam entre si, dizendo: que havemos de dizer a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório. Eita Jesus! E não podemos negar. Eu vim aqui nessa noite dizer para alguém que veio adorar o nome do Senhor, que o que Deus vai fazer na sua vida mediante a sua mudança de postura, o seu levantar de cabeça, a sua concentração naquilo que você precisa e não naquilo que você quer, mediante a sua vontade de querer vencer, mediante a sua postura, Deus vai realizar um milagre na tua vida. E aqueles que duvidam de você, aqueles que te questionam na caminhada até hoje, aqueles que parecem ter autoridade, não tem, vão dizer assim, ó: verdadeiramente é notório o que Deus fez na vida dele e não podemos negar. Levanta a mão para o céu nesta noite em nome de Jesus. Se coloca de pé se você puder. Cantora, canta aqui. Só um solozinho bem rapidinho.
Coloca a mão no seu peito aonde você está. Fale com você mesmo: Deus. Fale: Deus, me ajuda a ter a postura certa. Me ajuda a parar de ficar me preocupando, delirando, voando. Me ajuda a manter os pés no chão. Me ajuda a manter o equilíbrio. Com a mão no peito, fica aí com a mão no peito. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite acordo te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: aqueles que te levavam até a porta formosa, para que você vivesse de esmolas, para que você vivesse de benefício dos outros, e que também eram beneficiados com a tua desgraça, vão perder a função, vão perder o emprego, porque Deus vai te tirar desta condição. Deus vai mudar o cativeiro. Vai acabar. Aqueles que se alimentam da desgraça vão ter que fugir, vão ter que ir embora. Deus vai operar milagres. Deus está aplainando caminhos aqui nesta noite. Milagres vão acontecer. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando. A direção será restabelecida. No meio da noite acordo te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite acordo te chamando. Seja visitado nessa noite, seja visitado nesta noite pelo Espírito. É Espírito Consolador que está em nosso meio. Vou dormir desesperado, no meio da noite acordo te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando. Vou dormir desesperado, no meio da noite acordo te chamando. Só um pouquinho. Chegou uma coisa aqui do céu agora, do céu. Repete comigo nessa noite, se você puder. Dá só um pouquinho de retorno aqui, que eu não estou ouvindo nada. Só um pouquinho de retorno. Repete comigo nessa noite, repete comigo. O meu foco define a minha fé. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, Pastor Júnior: para de olhar para a tempestade. A maneira como você vê a vida define quem você é. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: para, na linguagem baianês, de ficar encafifado com esse problema. Sua fé vai definhar. Segue o conselho do autor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2: olhando para
Jesus, autor e consumador da fé. Olha para Jesus. 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 Olha para Jesus.